Tem coisa mais estranha do que uma cidade fantasma? Bairro inteiro com as luzes apagadas, comércio sem ninguém, escola vazia e placa de vende-se em tudo quanto é canto. Nos Estados Unidos, isso já virou quase parte do mapa. Existem lugares que ficaram tão isolados ou tão esquecidos que hoje contam seus moradores nos dedos de uma mão. Só que agora, esse fenômeno está chegando onde ninguém esperava. Você acreditaria se eu dissesse que Miami Beach, sim, aquela Miami Beach dos filmes, das novelas, dos cartões postais, está começando a seguir esse mesmo caminho de virar uma cidade fantasma? Pois é, ela não está sozinha. Existem outros lugares na Flórida que estão desaparecendo aos poucos, e é para lá que a gente vai. Mas o que está por trás disso tudo? Por que cidades tão desejadas estão começando a desaparecer? Hoje, o belo mundo te leva para conhecer uma Flórida diferente de tudo que você conhece. Número 12. Fort Myers Beach. Para começar a nossa viagem, a gente desce para o sul da Flórida para conhecer Fort Myers Beach, um lugar que sempre viveu da combinação entre praia calma e vida simples. Era uma comunidade pequena, comércio local, pescador na primeira luz da manhã e turista que chegava mais na alta temporada do que no ano inteiro. Tudo isso mudou quando os últimos furacões passaram. As marcas ficaram visíveis na paisagem. Casa que virou lote vazio. Prédio que levou meses para reabrir. Morador que perdeu o pouco que tinha. A reconstrução até começou, mas não acompanhou o ritmo de quem precisava seguir a vida. Muita gente se mudou para cidades próximas, onde dava para recomeçar mais rápido. O resultado aparece na contagem populacional. Em menos de um ano, a população encolheu cerca de 5%. Parece pouco, mas para uma cidade pequena, com pouco mais de 5.000 habitantes, é um baque enorme. Aqui, cada quarteirão faz diferença. Cada vizinho que vai embora altera o ritmo do bairro. E o pior é que nada indica estabilização. O movimento de saída continua constante a cada temporada. Número 11. Key West. Ainda no sul da Flórida, agora a gente segue até onde a estrada termina e o mapa praticamente encosta no Mar do Caribe. É ali que fica Key West, uma cidade pequena, colorida, cheia de história e com um charme que atrai escritores, músicos, turistas e curiosos há mais de um século. O lugar sempre viveu desse encontro entre cultura e mar. Só que essa magia toda veio acompanhada de um custo alto demais para quem tenta morar ali o ano inteiro. Key West perdeu cerca de 4% dos moradores em menos de um ano, e isso muda o tipo de cidade que ela consegue ser. Aqui o problema não é devastação nem abandono, é disputa. Todo mundo quer um pedaço da ilha, só que quem sustenta a vida cotidiana tem cada vez menos espaço. Casa antiga vira investimento, bairro tradicional ganha cara de temporada. O aluguel sobe rápido e quem vivia ali desde sempre se vê obrigado a procurar outro canto do arquipélago. A ilha continua cheia, mas cheia de gente que está só de passagem, sem laço com o lugar. Quando os turistas vão embora, a cidade parece cenário abandonado. Número 10. Isla Morada. Agora, nossa próxima parada é Isla Morada, um conjunto de pequenas ilhas conhecido há décadas como um dos melhores pontos de pesca esportiva dos Estados Unidos. Antes de virar destino turístico de alto padrão, o lugar era uma vila simples, cheia de pescadores, com comércio pequeno e uma rotina que dependia mais do mar do que da estrada. Só que a fama mudou o perfil do arquipélago. Isla Morada virou referência internacional para mergulho, pesca de alto nível e hotéis boutique. A economia cresceu, mas o custo de viver ali cresceu ainda mais rápido. A cidade tem pouco mais de 7.000 habitantes, e nos últimos anos muitos deles começaram a sair, porque não conseguiam manter a vida num lugar que se transformou no que os turistas procuram, não no que os moradores precisam. E o impacto aparece em camadas. O trabalhador que servia a mesa, pilotava barco, limpava hotel ou mantinha os serviços da ilha não conseguia mais pagar moradia local e passa a viver em cidades mais baratas, fazendo bate-volta diário.
e o bairro que antes tinha vida o ano inteiro agora só ganha movimento na alta temporada. Isla Morada continua linda, continua cobiçada e continua recebendo gente do mundo inteiro. Mas a comunidade que sustentava a ilha começa a se dissolver. É um destino em ascensão e, ao mesmo tempo, uma cidade que vai diminuindo. Número 9. Atlantic Beach. A nossa próxima parada fica no nordeste da Flórida, perto da divisa com a Geórgia, numa faixa de litoral que sempre atraiu quem queria morar perto do mar sem abrir mão de um ritmo mais leve. É ali que está Atlantic Beach, uma cidade com pouco mais de 13 mil moradores e um estilo de vida que une praia, comércio de bairro e aquela sensação de comunidade que vai se criando ao longo dos anos. Era comum ver gente indo de bicicleta para o trabalho, crianças caminhando até a escola e vizinho que conhece vizinho pelo nome. Nos últimos anos, porém, essa estabilidade começou a se desfazer em um movimento quase imperceptível. Bairros do interior do estado cresceram, ganharam escolas novas, infraestrutura moderna e casas mais espaçosas. Muitas famílias que trabalhavam na região começaram a migrar para esses endereços, e a cidade costeira passou a funcionar mais como ponto de passagem do que como ponto de permanência. Número 8. Neptune Beach. Colada em Atlantic Beach, fica Neptune Beach, uma cidade ainda menor e com um clima de comunidade que resistiu por décadas. Por muito tempo, ela funcionou como aquele tipo de lugar onde a vida parecia seguir num ritmo próprio. Criança andando de bicicleta até a praia, vizinho conversando no quintal no fim da tarde, comércio pequeno que sobrevivia o ano inteiro sem depender da alta temporada. Era quase uma bolha, protegida do exagero turístico e da correria das cidades maiores. Só que essa bolha começou a murchar. Neptune Beach encolheu porque deixou de se renovar. A população mais antiga continuou firme, mas os jovens foram saindo em busca de estudo e emprego, e quase ninguém novo conseguiu entrar no mercado local de moradia. A cidade ficou estável demais, e estabilidade sem renovação vira redução. O efeito disso aparece em pequenos detalhes. Tem rua ocupada majoritariamente por moradores idosos que já não circulam como antes. Tem casa que fica vazia metade do ano, usada apenas em temporada de praia. Tem comércio que reduziu horário porque a clientela diminuiu. E tem bairro onde o silêncio da semana não é sinal de paz, mas de ausência. E aquele clima de comunidade que fazia tudo girar vai ficando mais raro a cada ano. Número 7. Jacksonville. Seguindo pelo nordeste da Flórida, a gente chega em Jacksonville Beach, a praia mais movimentada de toda a região metropolitana. Por muitos anos, ela foi sinônimo de vida noturna ativa, música ao vivo espalhada pela orla, bares que nunca fechavam cedo e um fluxo constante de visitantes que davam à cidade um ar de festa permanente. Era o tipo de lugar onde sempre tinha alguém chegando, nunca alguém indo embora. Só que essa dinâmica mudou com o crescimento dos bairros continentais. Novas áreas residenciais foram surgindo longe da praia, com casas maiores, ruas amplas, escolas modernas e uma rotina menos intensa. Muita gente que trabalhava nos polos comerciais da região passou a preferir morar nessas áreas internas, onde dava para ter mais espaço, menos trânsito e uma vida diária mais previsível. Com isso, Jacksonville Beach começou a perder moradores. O reflexo aparece na diferença entre semana e fim de semana. Sábado e domingo continuam lotados, com praia cheia, restaurante disputado e clima animado do amanhecer até a madrugada. Mas de segunda a quinta, a vibração some. Tem rua onde quase não passa ninguém. Tem comércio que só abre nos horários de maior movimento. E tem bairro que, antes cheio de moradores fixos, virou lugar de temporada. Jacksonville Beach continua viva, turística e cheia de energia. Mas a vida cotidiana, aquela que faz uma cidade funcionar além da praia e do bar, está ficando mais escassa. Número 6. St. Pete Beach. Chegando na região de Tampa Bay,
a gente encontra St. Pete Beach, uma cidade pequena que sempre viveu em ritmo próprio. Ela nasceu como um conjunto de vilas voltadas para pesca e hospedagem simples. Cresceu com a construção das pontes que ligaram as ilhas ao continente e virou, aos poucos, um dos redutos mais tradicionais da costa oeste da Flórida. Durante décadas, a economia local se apoiou em pequenas pousadas, restaurantes de família e um comércio que atendia tanto morador quanto visitante. Esse equilíbrio começou a mudar quando a região de Tampa passou por um salto econômico. Novas empresas chegaram ao continente, bairros planejados se multiplicaram e a oferta de empregos se deslocou para longe da faixa de areia. Com isso, muita gente que vivia em St. Pete Beach começou a buscar casas maiores e serviços mais amplos do outro lado da baía. A cidade ficou com pouco mais de 8.000 habitantes, e toda saída fez diferença. O impacto aparece nos detalhes do cotidiano. Alguns quarteirões, antes movimentados o ano inteiro, ficaram mais silenciosos durante a semana. Comércios tradicionais fecharam ou mudaram de endereço. Serviços básicos passaram a depender de profissionais que moram em outras cidades e fazem deslocamentos longos para trabalhar na praia. St. Pete Beach continua sendo um cartão postal importante da região, mas perdeu parte daquela estrutura comunitária que sustentou seu crescimento lá atrás. Hoje, ela funciona bem como destino, mas a vida diária, aquela que cria vínculo e mantém uma cidade de pé, está diminuindo a cada ano. Número 5. Treasure Island. Seguindo pela região de Tampa Bay, a gente chega em Treasure Island, uma das cidades mais curiosas da região de Tampa Bay. Diferente de outras praias que surgiram de vilas antigas ou colônias de pescadores, boa parte do que existe ali foi construída nos anos 40 e 50, quando empresários dragaram a areia da baía e criaram ilhas artificiais para virar um novo destino de praia. O nome veio de uma jogada de marketing. Um desenvolvedor espalhou a história de que um tesouro tinha sido encontrado na areia só para atrair compradores. Durante muito tempo, o truque funcionou. Treasure Island virou refúgio de aposentados, de famílias que buscavam sossego e de gente que trabalhava em Tampa ou St. Petersburg, mas queria morar perto do mar. A economia girava com hotéis pequenos, restaurantes clássicos e aquele turismo leve de fim de semana. Só que a cidade tinha um ponto frágil. Ela dependia de moradores fixos para manter a vida funcionando o ano todo. E é esse grupo que vem diminuindo. A população caiu e o que sobra é um lugar dominado por casas de temporada e condomínios que passam boa parte do ano vazios. O impacto aparece rápido. Ruas que só têm movimento na alta estação, comércio que abre quando tem fluxo e bairros que perderam a rotina de segunda a sexta. Número 4. Panama City. Agora, a gente vai para o extremo noroeste da Flórida para conhecer Panama City, um município encostado no Alabama que mistura duas coisas que parecem opostas. De um lado, praias de água clara. Do outro, aquele ar de cidade pequena do sul dos Estados Unidos, onde a vida corre num ritmo mais calmo e todo mundo conhece alguém que trabalha no porto, na pesca ou na base militar da região. Por muito tempo, Panama City cresceu apoiada justamente nessa combinação. O turismo de verão lotava a orla, a pesca mantinha o mercado girando e a base aérea de Tyndall movimentava a cidade com famílias, serviços e empregos estáveis. Era um lugar que funcionava bem, com comércio forte e bairros antigos cheios de vida. Só que esse equilíbrio se perdeu. Nos últimos anos, a população diminuiu, e isso tem uma causa clara. O furacão Michael destruiu partes inteiras da cidade, deixando muita gente sem casa, sem trabalho e sem perspectiva de reconstrução. Muita família acabou mudando de vez. Ao mesmo tempo, o turismo fora da temporada enfraqueceu, e a base Tyndall passou por reformas que reduziram temporariamente o número de militares na região. Hoje a cidade ainda funciona, mas não com a mesma força de antes. Tem quarteirão que nunca voltou ao normal. Terreno vazio onde antes havia casa e comércio que não resistiu à transição.
Número 3. Daytona Beach. Ocupando nosso terceiro lugar, temos Daytona Beach, uma das cidades mais conhecidas da Flórida. Ela fica na costa leste, no condado de Volusia, e ganhou fama mundial pelas corridas na areia, pelo autódromo e por receber legiões de turistas durante eventos gigantes. É aquele tipo de lugar que, na cabeça de muita gente, parece sempre lotado. Só que a história por trás desse movimento é bem diferente. Daytona Beach sempre viveu entre altos e baixos. A cidade cresceu apoiada no turismo de massa e em eventos sazonais. Quando tinha corrida, festival ou feriado prolongado, tudo enchia. Nos outros meses, a rotina ficava muito mais lenta, e essa dependência acabou afetando o modo como a cidade envelheceu. Nos últimos anos, Daytona Beach perdeu moradores. E o motivo não é mistério. Boa parte dos bairros antigos passa por um processo de desgaste, com casas mais velhas, infraestrutura limitada e empregos que não conseguem acompanhar o custo de vida. Muita gente mais jovem migrou para cidades vizinhas que oferecem postos de trabalho mais estáveis e bairros planejados. Quem ficou enfrenta ruas que mudam de ritmo o tempo inteiro, cheias num dia, vazias no outro. A cidade continua vibrante nos grandes eventos, continua sendo um dos símbolos da Flórida e continua atraindo turistas. Mas no cotidiano, a sensação é outra. Número 2. Sanford. Levando a medalha de prata da nossa lista, chegamos agora em Sanford, uma cidade histórica às margens do lago Monroe, no centro da Flórida. O lugar nasceu como entreposto agrícola no século XIX, cresceu com a chegada da ferrovia e virou uma das principais portas de entrada para quem cruzava o interior. Era um ponto estratégico, com porto ativo, comércio forte e um centro que vivia cheio. Com o tempo, esse protagonismo mudou de endereço. Quando Orlando se tornou um gigante turístico e econômico, boa parte das rotas, investimentos e empregos se deslocou para lá. O que era passagem obrigatória virou caminho secundário. E esse deslocamento lento, mas constante, acabou refletindo no número de moradores, que vem diminuindo ao longo dos anos. O impacto aparece de forma sutil. Prédios antigos esperando revitalização, quarteirões que perderam vizinhos e um comércio que já não recebe o mesmo fluxo diário. Quem permanece gosta do clima tranquilo, mas muita gente preferiu migrar para áreas próximas, que oferecem mais emprego, construção nova e serviços modernos. Sanford continua charmosa, continua com potencial e continua com história. Mas a força que já teve na região é bem menor. E é isso que empurra o município para tão perto do topo da nossa lista. Número 1. Miami Beach. Fechando a nossa lista, chegamos ao topo. A medalha de ouro vai para Miami Beach, uma das cidades mais visitadas da Flórida e que, ao mesmo tempo, vive um dos esvaziamentos mais curiosos do estado. Ela faz parte do condado de Miami-Dade, que registrou um recorde histórico de saídas. Só para ter ideia do tamanho disso, mais de 67 mil moradores deixaram a região entre 2023 e 2024. Ao mesmo tempo, a chegada de estrangeiros ultrapassou 120 mil pessoas, o que evitou que o total da população caísse de vez. Mesmo assim, o que se vê é um êxodo local motivado por um motivo simples. Ficou caro demais viver aqui. A moradia se tornou inacessível, o seguro disparou e os aluguéis subiram cerca de 40% em média nas cidades da Flórida. Em Miami Beach, que já era um dos endereços mais cobiçados do país, esse impacto foi ainda maior. Muitos prédios viraram aluguel de temporada e a comunidade que sustentava a vida cotidiana foi diminuindo aos poucos. O resultado aparece no contraste. Ruas lotadas de turistas durante o dia e quarteirões surpreendentemente vazios à noite. Comércio funcionando para quem chega, e não mais para quem mora. Escola com menos aluno, bairro com menos vizinho. Miami Beach continua linda, continua vibrante e continua sendo símbolo da Flórida. O que ela perdeu foi a base fixa. A cidade virou palco, e cada vez menos casa.
E com isso, a gente fecha a nossa lista. Agora eu quero saber de você. Qual desses lugares te surpreendeu mais? E se você já visitou algum deles, você sentiu essa diferença entre cidade viva e cidade cenário?